Família é bom, família é ótimo, mas quando se trata de negócios, parente é serpente? Oi, eu sou Renata Falcone e esse é o LCcast, o podcast do Ladei Cerqueira Advogados Associados. O nosso objetivo é tornar os assuntos jurídicos, os assuntos de direito, mais acessíveis ao público em geral. E hoje a gente vai falar sobre empresa familiar. Você sabia que elas são, bom, enfim, segundo o IBGE e o Sebrae, 90% das empresas brasileiras são familiares? Gente, o Brasil é feito de empresas familiares. Aqui consta que eles são responsáveis por 65% do PIB e empregam 75% da força de trabalho brasileira. Não podia ser um assunto mais relevante. É por isso que hoje a gente vai entrevistar a doutora Camila Ladeia e a doutora Thaís Cerqueira, uma especialista em gestão, né, em geral, e a outra especialista em família. Não podia falar com duas pessoas mais importantes sobre esse assunto e vocês vão esclarecer hoje tudo pra gente. Espero. Sejam bem-vindas, apresentem-se mais uma vez. Então, Renata, muito obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês de novo aqui no podcast, é uma diversão sempre. E hoje o tema é empresa familiar, porque nosso mundo é um mundo de negócios também, né? O escritório tem uma atuação forte na área empresarial, é o que é meu xodó, né? Todo mundo sabe. E falar de empresa no contexto familiar é especial, né? Primeiro porque, como você falou, alcança uma boa parte dos empresários hoje em dia. Segundo, porque é um assunto delicado, né? E envolve não só na minha área mas envolve também a especialidade de direito de família também, envolve uma série de temas. Então, eu acho que por ser multidisciplinar, acaba atraindo o interesse da gente. É muita gente, assim. Primeiro, assim, a importância. Segundo, que a gente sabe como, às vezes, é difícil administrar a família quando não há um negócio. Imagine quando há um negócio. Imagine dentro de um negócio, né? Exato, exato. Mas agora, parando para pensar, depois, assim, até analisando o tema, né, antes de fazer essa entrevista com vocês, eu acho assim, gente, será que todas as empresas hoje grandes, em algum momento, não começaram familiares? Talvez não todas, mas uma grande maioria. Assim, eu penso até em, tipo, o cara começou com uma lojinha, uma confecção. Era assim, meu pai, o filho, a mãe, não sei o que, nananã, e daqui a pouco cresceu. E aí sim, a coisa cresceu, contratou CEO, etc. Mas, se parar para pensar, eu tenho a impressão de que a maior parte das empresas começa de alguma maneira familiar. Seria assim? O que definiria uma empresa familiar? Bom, não significa que a empresa ser grande, ela não é familiar. Né? Olha. E pequena, ela é familiar, né? A família pode ser aquela família pequenininha, sim. Mas o negócio não necessariamente é um negócio pequeno. Você tem instituições financeiras que são empresas familiares. Você tem gigantes do país que são empresas familiares. Então, hoje... Gente, agora está assim, várias bem à mente. O nome empresa familiar não limita, né, a atividade empresarial. Ela pode ser um estouro de atividade e ser gerida ou ser formada por sócios que são eminentemente compostos da mesma família, né? Tem ali marido e mulher, ou pai e filhos, ou irmãos. Normalmente são esses os laços mais frequentes, né? Ou casal, ou genitor e seus filhos, ou laços entre irmãos. Mas a formação é variada. E quais são, assim, quando se pensa em empresas familiares, qual é a vantagem de ser uma empresa familiar? A Thaís pode responder também, mas será que é uma vantagem? Eu sou muito família. Eu sou uma sagitariana, mas podia ser de câncer também, porque eu sou muito... Vai que tem um câncer ali no mapa. Eu sou muito, muito, muito família. Eu acho que quando você está entre pessoas, eu falo família, são pessoas que você confia muito, né? Esses são os laços mais fortes, as parcerias mais fortes. É uma sinergia, né? Você faz com a família. Os compromissos que você tem com a família, né? Quando eu tô falando assim, na minha concepção de família, são os mais fortes que tem. Então, você dá um gás que você, né, talvez não desse numa circunstância habitual. Você vai além... Que é o seu próprio patrimônio aí, né? Você vai além do esforço profissional básico. Né? Você faz aquilo com um amor, com uma dedicação, com um compromisso, que são atípicos. Não é o interesse financeiro que está ali em primeiro lugar. É a manutenção da família, a manutenção daquela ideia original do fundador, do seu pai ou do seu avô. Tem laços
muito mais fortes, princípios, razões muito mais fortes para se estar ali que meramente a atividade da prestação de serviço ou do comércio. Então, por isso que eu acho que a empresa familiar cresce tanto, né? Ela assim, passam assim, anos e anos e anos e ela está marcada. Fala aí, desde, como diz minha mãe, né? Desde os antigos, né? A sociedade se organiza dessa forma. Tem uma questão da ancestralidade também, né? Porque nessas situações em que é o pai com os filhos, é aquele caráter pedagógico, aquela coisa que você passa de geração para geração, uma atividade, né? Uma expertise. Então, acho que... A gente conhece essa algumas questão... histórias do tipo, me levou sempre para fazer as negociações, não sei o quê, fui aprendendo na prática ali, aí depois eu pude prosseguir com o que o meu pai deixou, meu conhecimento avô passado, deixou, meu tio deixou. de geração para geração também. Isso tem uma força, isso tem uma presença na vida daquele indivíduo que está muito acima de uma questão patrimonial. Então, eu gosto muito das empresas familiares, de lidar com elas, porque eu acho que elas carregam valores, né, que são muito mais interessantes aí até para a economia. Mas, agora a gente vai pensar no Mas ela traz junto também as relações, né, familiares, né? E suas nuances. Quais são os problemas mais comuns? Bom, vou colocar aqui umas 4 questões, né, que a gente vive mais. Talvez a primeira delas é a relação de poder numa empresa familiar, né? O difícil é que não necessariamente aquele profissional está naquele cargo, naquela função, por força da meritocracia ou da sua formação técnica ou da sua experiência. Ele alcança determinadas posições pelo quadro, né? Pela relação de parentesco. Ali naquela família. Então, eu vou ser gestor porque meu pai me colocou naquela função. E eu posso não ter nenhuma adesão, né? àquela empresa, aqueles talento, aqueles capacidade. valores. Posso não ter nenhum talento, mas estou ali porque eu sou sucessor. Né? Então, as relações de poder, elas não deveriam ser colocadas apenas, né, com esse critério. Esse é um critério. Mas a gente não pode esquecer que ela não vive só da família. Muitas vezes a empresa se relaciona com fornecedores, com consumidores, com outros tantos funcionários. Então, a questão da liderança, né, de você estar ou não estar num determinado local, ela precisa ser analisada sobre outros aspectos que não somente os vínculos, né, afetivos. Então, a relação de poder eu acho que é uma coisa bem importante para ser estudada. Talvez a segunda delas seria a confusão de papéis, né? Em casa, eu sou o filho. Mas na empresa, eu posso estar na igualdade de posição com você, né? E aí os pais, né, e as mães normalmente não gostam de serem liderados, né, por seus filhos nas empresas. Nem em casa, né? Muita dificuldade com isso, né? Porque uma posição hierárquica na família é trocada, em absoluto, na relação empresarial. Tem livros publicados de empresas brasileiras relevantes aqui, nesse sentido. Eu li um deles e o filho falava, poxa, minha mãe nunca me entendeu. A empresa só melhorava, e minha mãe era a gestora financeira, ele era o gestor operacional, ele implantava uma série de novas decisões, a mãe não gostava de nenhuma, mas a empresa só melhorava. Mas ele não conseguia fazer ela enxergar isso e assim, foi uma relação que dificultou, né, a vida dele em família por conta disso. Conflito de gerações. Assim, os papéis eram diferentes e muitas vezes isso não é possível enxergar. Acho que a terceira questão, Renata, seria a confusão patrimonial, outra coisa bem comum. Né? Confundir o caixa da empresa com o de casa. Quando a gente tem um sócio que não é da família, você tem um pouco mais de reserva. No mínimo, um pouco mais de reserva para fazer isso, né? Não, eu tenho você tem uma sócia, Thaís, eu não posso ir lá mexendo desse jeito. Mas já o caixa, quando você está em casa, compra aí. Não, só tem um cartão da empresa. Passa na empresa mesmo. Passa no cartão da empresa. A relação de confiança que existe numa família faz com que você não adote certas práticas que seriam adequadas num ambiente profissional, né? E isso dificulta um bocado, né, a situação, o dia a dia da empresa.
Eu acho que, por fim, a dificuldade que a gente vê mais frequente é a questão da sucessão, né? Eu passei a minha vida inteira construindo essa empresa, certo de que meu filho iria me suceder. E agora, né? Meu filho não quer, o pobre do filho já está pintado de preto. Né? Parece que você não quer todo o legado do seu pai, parece que você não aceita a história do seu pai, parece que você não valida o esforço dos seus genitores, né? Do fundador. E, na verdade, não é nada disso, né? Só dar essa notícia é tão difícil que muitos aceitam o encargo sem querer, sem ter talento, sem ter habilidade, mas aceitam porque não conseguem dizer não. E já não conseguem dizer não desde a faculdade, né? E isso pode ser prejudicial para a empresa, para a própria empresa. Eu tenho muitos exemplos de profissionais do direito, colegas nossos, que tem um escritório e tal, e aí vem um filho que nem queria, não tem a menor vocação, mas nem queria, mas vai fazer direito também, porque o pai falou tanto. E aí essa situação vai ficando cada vez mais difícil de você dizer um não, né? E tem aqueles que não conseguem dizer não e seguem caminhos aí dos seus genitores, mesmo que aquilo não signifique algo interessante para suas vidas ou para a vida da empresa. Eu vi um dado até preocupante, né? Que justamente essa questão de quantas empresas realmente sobrevivem na segunda geração, na terceira geração. E eu lembro de mais ou menos 36% no mundo e 30% no Brasil. Mostra o quanto essa questão da sucessão, né, da transferência de nomes. Que seu pai planejou, na época que ele planejou, não necessariamente é o que você deseja, né, para seu futuro. Eu já vi, uma das, assim, aí já, por exemplo, o livro sobre marketing, né, quando eu era estudante, eu já fui estudante de publicidade, já estudei marketing. E aí a análise chegou à conclusão de que o dono da empresa era quem estava atrapalhando. Porque ele começou com a empresa pequena, ele estava acostumado a centralizar todos. E aí isso agora estava impedindo a empresa de seguir adiante, né? E aí também né, numa empresa familiar, pai, deixa eu pegar aqui um pouquinho isso aqui, deixa eu cuidar desse assunto. Renata, assim, que eu acho que facilitam mais. Por exemplo, o agro, né? Não é só uma empresa, é um estilo de vida. Você nasce naquele ambiente, você foi criado naquele ambiente, você sabe o que é uma produção. Então, a sucessão, às vezes, é mais fácil porque ela foi simbiótica mesmo, né? A gente veio ouvindo o Gil, né? Então, assim, é um outro ambiente que é muito favorável. A arte. Muito comum. Então, é uma família. É verdade. Todos, né, têm um filhos de talento, pai e mãe que vivem da arte, eles respiram um mundo diferente do nosso, certeza. Eles já nascem, convivem com aquilo. Eu tenho um pezinho ali. É uma sensibilidade diferente. Então, são fortemente convidados a seguir aquele contexto. É lindíssimo ver a família de Gil, né? Sim. Então, você tem áreas que são mais tendenciosas, né? Para que a gente possa pensar numa sucessão. Mas outras são mais difíceis. Uma indústria, né? Que, de repente, é uma atividade mais rotineira. Uma consultoria de exatas, uma coisa mais técnica. Uma coisa bem técnica, assim, uma empresa de auditoria. Seu filho, às vezes, não sabe nem o que é isso. Eu tenho exemplo em casa, né? Porque a minha família é toda meio artística. Eu estou voltando para a comunicação, mas eu também botei meu pezinho na arte. Já minha irmã caçula, advogada. E o mais louco foi quando a minha irmã falou para minha mãe que ela ia fazer direito, a minha mãe fez: minha filha, jura? nem uma arquitetura, advocacia mesmo. Não, e eu não tenho sucessores lá em casa, né? Vitinho estava prestando vestibular para medicina e Vinícius também não se interessa muito, isso que é muito chato. Passar o dia inteiro é muito chato. E eu sou apaixonada. Eu falei, jura que vocês não... Jura que eu não influenciei ninguém? Então dá 1% de frustração, assim, né? Quando você gosta muito do que faz, quando você aposta muito no que você faz. E teu filho escolhe um cenário completamente diferente, que, aliás, você não conhece aquele universo. O pai e a mãe ficam assim naquele, poxa, eu não consigo te ajudar nessa sua escolha. Sim. Né? Vinícius, por exemplo, meu filho toca. Não toco nada. Eu sou zero arte. De onde veio música, isso? Né? Não, zero arte não, que eu gosto de pintura. Às vezes também se é direcionada, acho que muitas situações dessa, porque aquela empresa se tornou a manutenção da família. Então, às vezes você não tem muita alternativa, né? Como é que vamos sobreviver sem ela? Eu acho que muitos seguem esse caminho para preservar essa manutenção da família, né? Que às vezes a empresa está no pilar da família. Então, quando não é uma diferença tão radical como a que a gente estava comentando, às vezes também, por exemplo, a pessoa vem com novas ideias para a empresa e isso vai
contra tudo que foi feito antes, né? Não sei, eu não consigo pensar em exemplos, mas é um dos... Como reduzir esses conflitos? Bom, a gente falou aí de inúmeras possibilidades de conflito, mas dentro das empresas, eu acho que a ferramenta do direito é o que eu mais me encanto. Ela é uma gigante ferramenta para a solução de conflitos, de toda a ordem. Você pode, por exemplo, construir. Se a empresa, talvez, falando de empresas com estrutura um pouquinho mais robusta, a gente pode se utilizar das ferramentas de governança corporativa, que aí você tem a possibilidade de criação de conselhos de administração, onde a família fica ali no conselho, ouvindo e opinando, mas ela não fica diretamente na atividade executiva. Então, a empresa vai ter uma diretoria, uma presidência, que são aqueles que vão tocar a empresa no dia a dia. A família pode estar no conselho, que é quem aquela diretoria, aquela presidência se reporta, discutem planejamento estratégico, rentabilidade, onde nós queremos chegar, né? Mas deixa quem tem experiência e habilidade tocar o dia a dia, né? Pode ser que um membro da família tenha vontade e a habilidade para estar na área executiva, pode ser, mas pode ser que não, que a família fique inteira, né, no conselho e eleja aí seus executivos, né? Eu acho que é uma forma muito bacana de acomodar a família no negócio sem ferir o lugar de ninguém. E teria também um conselho fiscal para poder analisar outro cenário, né? Analisar a empresa sobre uma outra ótica, né? Uma outra competência. E aí a gente formar um ambiente adequado para amparar os anseios de todas as partes envolvidas, né? Mas também a gente pode ter consultorias, porque eu gosto muito quando a empresa familiar ela ouve terceiros. Porque no ambiente familiar, você meio que está acostumado a ouvir sempre as mesmas pessoas, né? E fica aquela dificuldade de crescer, porque um não pode... É exatamente o que você falou, Renata. Um tem, né, ferramentas novas, quer aplicar um conhecimento novo, fez um curso, mas tem receio de colocar isso, porque o pai é mais conservador, a mãe é mais conservadora, não vai deixar, vai ter que... O time que está vencendo não vamos mexer. Então, às vezes, é difícil você gerar um contexto de diálogo para mudanças, para recomeços, num contexto como esse. Às vezes é mais fácil quando um terceiro media essa comunicação, essa relação, esse novo começo. Então, você contrata consultorias de diversas ordens. Pode ser jurídica, mas pode também ser empresarial, pode ser uma série de outras matérias, né? Então, eu gosto quando a empresa familiar se vale também de escuta de outros profissionais. E no direito a gente tem a possibilidade também de formalizar os acordos. Acho que o ambiente de uma empresa familiar é um ambiente onde a confiança impera e nem sempre a metodologia, né, que a gente já tem aí de gestão amplamente discutida, de forma que os ajustes são todos verbais, né? E as regras não ficam claras, né? Ninguém escreve nada. Eu achei uma coisa, você achou outra. Aí você toma uma direção, eu fico pessoalmente chateada. Então, os protocolos de família são muito interessantes, os acordos de sócios são muito interessantes, porque a gente toca em assuntos que a família, às vezes, não... É um assunto espinhoso. E para fazer esses instrumentos, o direito te ajuda, né? Um profissional do direito pode te ajudar. Por exemplo... Até fixa esses protocolos que estão só de boca. E é importante porque, assim, a gente estava falando antes aqui, né, de planejamento previdenciário. Então, a gente prevê a possibilidade de um membro daquela família, que também é membro da empresa, faltar. Mas a gente fala assim, faltar por morte é uma possibilidade, mas pode faltar também porque está incapaz, porque ficou adoentado, né? Porque resolveu passar um ano sabático e alguém vai ter que ocupar aquele lugar. Enfim, como a gente faz, né, o caminho de sucessão, seja essa sucessão em vida, seja uma sucessão causa-mortes. Esse é um assunto, mas tem vários outros. Contratação de outros membros da família. Contratou você e agora minha esposa. A minha esposa também pode entrar aqui. E tem aquele programa que é do Bakery. Como é o nome do... Carlos Bakery. É só família. Né? Todos aprenderam a fazer coisas com dor. É bem engraçado. E é bem a cara... Tem os conflitos, né? É bem a cara de empresa familiar mesmo. Então, um que só chega atrasado, tem um que só chega atrasado, tem um cara que é o gênio, né? Eu falo que a família é a amostra da sociedade. Tem tudo, né? Então, quando a gente consegue construir essas ferramentas formais,
né, que o direito traz, a gente consegue também organizar um pouco melhor as manifestações de vontade daquele grupo. Lembrando que a gente não fala só da família, gente. A gente tem que entender que essas pessoas que, de repente, estão na liderança, elas influenciam toda a empresa, toda a cultura da empresa. Então, esses instrumentos ajudam essa família a se reportar com seus funcionários, com seus fornecedores, colocando os seus valores, mas de forma que a gente tenha um ambiente profissional, né? E não seja só a casa do tio, né? Que está ali de forma bem pouco assertiva, né, deliberando sobre aquela coisa. Né? Já aconteceu, eu já trabalhei para uma empresa familiar e que às vezes eu dizia, nossa, é um dragão de 3 cabeças. Porque uma cabeça diz uma coisa, você diz, ok, beleza, a outra vem... Fica um pouco disforme, né? Eu lembrava de um filme que o dragão tinha 2 cabeças, e aí vai puxar cada um pedaço de carne para um lado, assim, você é o pedaço de carne, né? Então, era bem difícil. Você vai numa empresa, por exemplo, familiar, você pede o organograma, né? Que é uma ferramenta simples, né? Que a gente encontra em empresas de pequeno porte. Uhum. Não tem organograma. Oi. Quem é o sócio? Quem é o administrador? Não, somos nós. Bom, então começa a ficar... Fica complicado. E era justamente isso, assim, normalmente seria o pai que determinava. Mas aí, quando os filhos iam participar... Todo mundo tipo, você faz assim... os filhos estão vindo, você faz, ui. Então, segunda é difícil hoje. Assim. Quarta. Não, já aconteceu, por exemplo, a gente conseguia aprovar um material, era comunicação, né? Então a gente conseguia aprovar um material com um dos filhos. O que um dos filhos gostava, o outro filho não gostava. Então já aconteceu da gente gravar, de filmar com um determinado cenário, porque a gente sabia que aquele filho X gostava. Mas eu dizer, grava do jeito Y do outro filho, só porque a gente não sabe quem vai estar assistindo. E aí era assim, a gente tinha para garantir, né? É difícil quando as funções, quando os papéis não estão definidos, né? Isso. E é difícil, mais difícil ainda, quando você não encontra as ferramentas de gestão adequadas para buscar, né, quem são as lideranças, quem toma a decisão, qual competência está com cada pessoa. Qual é o planejamento estratégico para esse ano? Quem aprova orçamento? Quem libera despesa? Quem muda a tabela de preços? Então, assim, se isso não estiver muito claro, como que aquela empresa vai tocar o seu dia a dia com sustentabilidade, né? Porque não adianta fazer isso um mês, consegue fazer um ano. As empresas não são organizadas para o fim, né? Elas se organizam para a perenidade. E para conquistar isso, elas precisam de ferramenta, elas precisam de metodologia. A gente está num país... E o direito, né, ele fixa, como a gente falou, né, o que era de boca vai ficando fixo. E aí fica mais difícil dizer, isso não é a sua função, olha aqui. No fixo, a gente combinou que essa é minha função. E aí a pessoa consegue ter um pouco mais de liberdade para trabalhar, né? Nós combinamos isso, se combinamos, né, precisamos seguir, porque a gente tem um lugar que a gente quer chegar junto. E esse lugar a gente só chega passando, né, por esses caminhos. Mas eu também queria chamar a atenção para uma situação que a gente está num mundo em que a velocidade da mudança está gigante. E a gente aqui no Brasil tem um segundo desafio, que a mudança da legislação também é muito grande. Porque a gente não tem isso em outras comunidades, né? Em outros lugares do mundo, a gente pode ter uma estabilidade maior. Aqui no Brasil, estabilidade não é bem o nosso sobrenome, né? Então, se a gente não constrói metodologia, né? E a gente vive disso no direito. O direito tem prazo para tudo, fórmula para tudo, regra para tudo. Se a gente pelo menos, não adapta a empresa um pouquinho a essas regras, a gente se perde nesse mundo de eternas mudanças, sabe? Eu acho que eu gosto muito da estabilidade que o direito dá para a gente como ferramenta de trabalho, sabe? E quando na empresa alguém tem que sair, seja por morte ou por decisão ou por outro planejamento ou quer fazer outra empresa, como é que rola essa sucessão dentro de uma empresa familiar? Talvez, Renata, dos maiores desafios, né? A gente falou alguns aqui, mas talvez o maior desafio seja esse. Primeiro porque dificilmente ainda a gente se planeja muito pouco. Eles não conseguem identificar que é o momento, né? Eu acho que é porque é difícil, ninguém quer parar para pensar. Mas você que a pessoa vai de um sair. modo geral, o brasileiro, você vê que a gente
é o país, acho que faz menos testamento, entendeu? A gente não tem essa coisa. A gente acha que vai viver sempre e vai estar sempre naquela atividade, daquela eu confesso forma, para vocês, assim, performando assim, bem. eu não quero pensar nessa outra possibilidade, é por isso que eu nem A gente não penso. pensa na morte, a gente não Ninguém pensa... não atrai. É próprio do brasileiro. E normalmente o fundador, vamos pensar assim, o fundador, aquele apaixonado pela empresa, a mente dele funciona para o progresso, né? Para o crescimento, para o modelo mental de um empresário não é do que se desliga, né? É o que fica, né? Mas eu gosto também de pensar que todos nós passaremos, mas as empresas não precisam passar, né? Elas podem continuar. E para que ela continue, tem que ter aquele cara também que pensa nisso, que aposta nisso, que constrói esse caminho. O caminho, para mim, né, de um sócio fundador, não é o caminho de que a empresa se finda com ele. Né? Apaixonado pela empresa, ele quer que a empresa... Né, ela é tão grande que ela vai permanecer, né? Seja ele amanhã, né? Então, é ele também que tem que construir esse caminho. Né? O que eu acho uma lógica errada é que muitos empresários pensam que não, meu filho toca esse assunto. Se eu não estiver aqui, eu não estou mais aqui. Bom, mas aí você é a empresa, né? A empresa precisa estar preparada para a sua falta. E pensar nisso é desgastante, né? Para a própria pessoa física, né? E a gente, às vezes, tem um cenário de que não tem um filho preparado, não tem um filho que tenha esta vontade de fazê-lo. Mas, mesmo assim, é possível a gente construir uma estrada melhor. Como eu falei, através da governança, a gente pode pensar que a família vai ficar no conselho, mas a gente pode contratar talentos para manter aquela atividade prosseguindo. Rotinas, né? O regimento interno, de modo que esse conselho esteja confortável para contratar, saiba qual é a sua função. A família pode ser treinada, né? Para participar de um conselho. O IBGC, inclusive, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tem trabalhos belíssimos nesse sentido, né, de formação de conselheiros também, de modo que a gente tem, sim, soluções testadas, já de longa data, no Brasil, fora do Brasil, para apoiar, né, os empresários nessa tarefa de construir o segundo dia, né, o dia em que ele não vai estar aqui. E, porém, incrível que pareça. Isso também não tem nada a ver com o tamanho da empresa. Gigantes não se preparam para este dia. Gigantes não se preparam para isso. Empresas gigantes não se preparam. Você me surpreendeu agora. Sério. Sério. Olha, talvez seja mais fácil o pequeno se preparar. Você sabe, acho que é pelo que Thaís falou. Sabe que todos vivem daquilo dali, né? Então, melhor... Então, fala, bom, então eu tenho que me preparar. Até o próprio filho se prepara. E já outros que têm, né, sucessores de empresas muito grandes, falam, não preciso me preocupar. A empresa é tão grande que tem recurso aí, né, para a segunda, para a terceira geração, vende. Né? Então, vende, porque eu não preciso, né, me preparar para isso. E eu acho que não há que ser assim. Né? De qualquer forma, se você tem fundadores que deram a vida por aquele projeto, por aquela empresa... Você vê muitas vezes quando uma empresa, a princípio familiar, perde o seu grande nome, parece que ela vai perdendo aos poucos a identidade, ela não é mais o que ela já foi. Né? E você tem empresas com o sobrenome das famílias. Né? Com certeza. Imagina o que isso carrega. Não é só uma empresa, não é só uma atividade profissional. Muitos filhos viram muito pouco seus pais em vida porque eles estavam na atividade à frente profissional, né? Às vezes E eles construíram pensando nos filhos também. Muitos fundadores de hospitais, lindos hospitais aqui no Brasil, falam isso. Né? Meu pai foi médico 90% do tempo, gestor 90% do tempo, 10% ele conseguiu estar com a família, porque 90% do tempo ele dedicou àquela função, né? Por isso tem esse livro publicado, por isso que eu estou falando. Mas, assim, eu acho bem importante dizer que o direito tem total condição de construir essa estrada de um empresário, seja para... esse apoio, né? Seja para a sua sucessão, seja para dirimir esses conflitos, né, que podem ocorrer numa empresa familiar,
com seus filhos, com suas esposas, com seus irmãos. Outros integrantes que podem surgir. Integrantes. A gente tem planejamentos sucessórios no escritório feitos com primeira família, segunda família. Nossa, a gente esqueceu desse detalhe, né? Mais de hoje. São filhos de casamentos diferentes. Sim. Esposas, ex-mulher, atual mulher, ambas em conselho de administração. Incrível o que a gente consegue. Ambas esposas, ex-esposa e esposa e todos os atual. filhos em conselho de administração, porque todos viveram daquilo, né? Todos, assim, foram... O mérito de alguém que conseguiu assim... Todos viveram dessa empresa, sabem que ela precisa ficar de pé e sabem que é possível viver em harmonia, colocando ali seus interesses e mantendo um ambiente profissional. Né? Porque seria o melhor para a empresa e seria o melhor para todos. E caso isso não seja, né, a manutenção da empresa não seja o ideal, também é possível planejar a venda dessa empresa. Vender uma empresa da noite para o dia e principalmente quando ela perde o seu fundador, né, seu principal formador de opinião. Talvez a sua identidade, seu né? Entenda, a empresa vai perder valor, ela não vai crescer valor. Sim. Então, de repente, se a família entende que não há mesmo um sucessor, que não há interesse da família em se manter ali no conselho, pode-se pensar em estruturar um processo que a gente chama de M&A, né? De compra e venda daquela empresa. Né? E aí fazer com o máximo valor, podendo transferir todo o conhecimento, os seus ativos na melhor performance. No tempo oportuno. No tempo oportuno. É muito mais interessante você construir uma sucessão dessa forma do que você esperar acontecer alguma coisa difícil e aí perder valor à empresa. Empresas familiares, pequenas, médias, grandes, o quanto elas podem se beneficiar de um trabalho jurídico em cima desse processo de como ajustar, né? Como organizar isso e que não depende do tamanho. Isso é o que mais chocante. Você já me chocou logo no início, assim. E a gente encerra por aqui. E se você é participante de uma empresa familiar, olha só quantas informações importantes e relevantes para a sobrevivência e para que o seu negócio viceje e cresça, né? E contribua. Eu sou muito grata à presença da doutora Camila Ladeia, doutora Thaís Cerqueira, esse assunto que, nossa, eu creio vai dar muito o que falar. E a gente agradece. Obrigada, Renata. Até a próxima. E para você que quer saber mais sobre todos esses assuntos, nós somos o LCcast, o podcast do Ladeia Cerqueira Advogados Associados, tirando todas as suas dúvidas, traduzindo o juridiquês para vocês. E a gente te espera no próximo episódio. Até mais.